sinal tem essa equação, veja que eu não chamei de função, não é uma função. Né? Porque se tu passar uma reta vertical, por exemplo, o próprio eixo Y já ilustra isso, cruza dois pontos, né? E daí, quando nós temos esse tipo de situação, nós temos funções meio difíceis de trabalhar. Funções que não nos possibilitam isolar o Y, ou o X, tanto faz. Mas de modo geral, o Y. Então, né, essa aqui também, né? Eu não sei que merda sairia disso aqui no GeoGebra, essa aqui também não, mas elas claramente nos impossibilitam de isolar o Y, né? Sim. Aqui tu tem até o fato de ter dois termos com Y de grau diferente, aqui tu tem um Y e outro dentro da função especial. Numa situação como essa, você precisa fazer o que a gente chama de derivação implícita, que eu acho que eu já ensinei, mas é que eu dou tanta aula de cálculo que pode ser que não. Eu lembro, mas estava no comecinho, eu acho. Acho que a gente tinha começado isso. Eu tô lembrando aqui. Só conversamos, né? Sim. Ah, Bem, então, o negócio é o seguinte: se tu tem uma função como essa, às vezes a gente está interessado na derivada, às vezes a gente está interessado na reta tangente a algum ponto, né? Lembrando que derivada tem a ver com a inclinação da reta tangente num ponto. Daí, vamos derivar, né? Como é que vai funcionar a derivada aqui? Você vai derivar, de novo, sempre em função de alguma variável, né? De modo geral, em função do x. Se você for derivar em x aqui o x ao quadrado, você já sabe bem, é 2x. E ele está ilustrando aqui uma coisa importante, que é a multiplicação pelo dx. Parece até a regra da cadeia, né? Uma derivada aqui, outra derivada aqui. Né? E vamos derivar o y ao quadrado, de novo, estamos derivando em relação a x. O que está acontecendo aqui? A ideia é, vamos derivar normal o y, como se ele fosse um x da vida, né? Ou seja, ficaria 2y a derivada, só que do lado, pela mesma lógica da anterior, agora eu vou multiplicar dy dx. De novo, se você parar para pensar um pouquinho, isso aqui tem a ver com a regra da cadeia, não é mesmo? Afinal de contas, lá nas aulas da regra da cadeia, o que a gente fazia? A gente pegava uma função, chamava de u. A gente sabia que aquela função dependia de x, certo? Era u que era igual a alguma coisa de x. Daí a gente derivava ela e no fim multiplicava todas essas derivadas. Ou seja, pegava esse du dx e multiplicava pela dy du. Aqui está acontecendo a mesma coisa, como se eu estivesse fazendo a du dx vezes a dy du, sei lá, sacou? sim. Então, é o que nós temos. Note, se eu estou interessado em encontrar a derivada, eu estou interessado em encontrar a derivada. Isso parece meio redundante, mas eu estou interessado em encontrar o dy dx. Pouco me importa se eu tenho o y isolado, que eu estou interessado é nesse cara. E agora, esse cara eu consigo isolar. Em qualquer situação de derivada implícita, eu vou conseguir isolar. Que é o que ele fez aqui, né? Essa parada, obviamente, dá 1, né? Então você joga lá para outro lado, passa 2y dividindo e fica desse jeito. Então, derivada implícita é isso. É você entender que tem funções que não dá para isolar o y e fazer a parada ali. Beleza? Então tá bom. Show de bola, meu parceirito. Agora eu vou fazer uma, depois eu vou te pedir para fazer outra, beleza? Tá. Quero, antes de começar aqui, te dar uns foreshadows do que estão por vir, uns spoilers. Ele vai aplicar derivada em todo mundo aqui, vai fazer o mesmo esquema que eu falei, só que aqui tem um detalhe, né? Tem uma multiplicação de funções que depende de x, logo, regra do produto. Muito bem. Então, tá aí. Show de bola. Agora que eu fiz isto, vou fazer essa continha aqui pra você. Eu vou te pedir para fazer uma, é claro. Então vamos derivar todo mundo. Símbolo de derivada, aquele riscão. Podia colocar o dx, dividindo todo mundo aqui. Daria também, mas prefiro usar o apóstrofo de Jesus aqui. Daí, fazendo a derivada, vai ficar 3x ao quadrado. Não vou colocar o dx porque é um tanto quanto redundante. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vai cair o 2y, dy, dx. E aqui vai ficar o que? Regra do produto.
derivada da primeira vezes a segunda normal. Vou manter o 3 aqui fora, né? Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda, que a gente sabe que é o dy dx, vezes a primeira normal, certo? Sim. Regrinha da cadeia, regrinha do produto aí, tranquila. Só que agora, diferente do problema anterior, como você pode perceber, nós temos dois termos que dependem de y. Então, vou isolá-los. Ou melhor, eu vou marcar quem tem termo com dy dx e termo quem não tem dy dx. Vou passar para a esquerda, tipo aulinha de criancinha, né? Para isolar a coisa. Vai ficar 2y dy dx. É sempre essa solução que você vai dar para o problema, tá? Você vai ter que sempre isolar dy dx para um lado para depois poder deixá-lo em evidência. Então aqui já vai ficar o 3y, né? Tô fazendo a distributiva aqui, mas nem falei sobre isso. Sim. Passei o cara lá pro outro lado. E agora o que eu vou fazer? Vou deixar as coisas em evidência, as coisas que dão para deixar em evidência. Por exemplo, dy dx aqui, maravilha, porque eu preciso isolar ele mesmo. Então eu vou deixar, vai ficar aqui 2y menos 3, x, né? 2y menos 3x. E aqui vai ficar, posso deixar até o 3 em evidência, vai ficar y menos x ao quadrado. E agora eu posso passar essa parada do outro lado. Pronto, encontrei a derivada. Beleza? Então, sempre isolando os termos, né, que envolvem dy dx, depois isola o termo dy dx, passa dividindo quem tá ali do lado. Beleza? Tá. Aham. O debuelas, então, na prática, o que você precisa saber é o de sempre, saber derivar. Deixa que eu pôr aqui este maninho aqui para você e vou te mandar. Daí tu pode tentar fazer aí, parcerito. Deixa eu mandar aqui. Show de bola. Beleza?
Vou lá pegar uma encomenda, escuta só. Já volto. Tá. Voltei, man. Qualquer coisa, tô aqui. Beleza.
Enviei aí. Show, vamos ver. Certo, daí ali tu tinha um produto, uma regra do produto para fazer. E Daí, regra da cadeia também. sim. Regra da cadeia? Por quê? É, A do no LN? Y, no Y elevado a 4 não, pra dar. Ah, tá. Sim, isso aqui é uma espécie de regra da cadeia, sim. Daí você tinha que isolar todo mundo que tinha DY, DX, daí você isolou, daí você ahn, passou dividindo. E é uma coisa interessante, né, que talvez possa ter passado batido aí pra você, é o seguinte: é uma derivada de Y, mas apresenta o Y na equação, né? Veja só. Isso é meio estranho. Mas acontece, né? Justamente porque é uma função que a gente chama de transcendental, uma função que apresenta, né, a impossibilidade de isolar o Y. Uhum. Show de bola. Bem, como falta pouco tempo, né? Eu não acho que vale a pena a gente ficar se matando aí com uma nova matéria. Me diz uma coisa, cara, tu tá precisando de cálculo, né? Mas agora que tu tá fazendo um intercâmbio, como é que vai funcionar? Então, tipo, eu não tô fazendo faculdade agora, né? Tranquei a faculdade pra começar cálculo 2 no próximo semestre, que é quando eu vou voltar do intercâmbio. Então, tipo, Uhum. o que eu queria mesmo era tá bem em cálculo pra conseguir começar cálculo 2 já entendendo a matéria. Não entendendo necessariamente cálculo 2, mas conseguir entender os conceitos para entender o cálculo 2. Perfeito, perfeito. Tá, entendi. Então a gente não tem muita pressa, em outras palavras. Acho Show que a de gente tá bola. bem, né? Eu acho. Com certeza. Tem até agosto aí, acho que tá legal. Bem, então tá bom. Igual a aula passada, eu acho que eu vou dar um spoilerzinho do que a gente pode ver aí no futuro. Derivada da função inversa, né? O que que acontece? Você tem uma função, mas você sabe que as funções elas podem ser invertidas, né? Por exemplo, a raiz quadrada é o inverso do x ao quadrado, exponencial é o inverso do ln, e assim vai, né? Então, por exemplo, ele quer que, sabendo que essa função é isso, ele quer que a gente encontre a derivada de y dx, mas também a derivada de x dy. Ou seja, como é que o x varia em função de y. Então, fazendo a primeira ali tranquilamente para você já, né? Mas agora o inverso, ele está falando para escrever x em função de y, ou seja, isolar o x, né? Ele faz aqui isso, ele não mostra o passo a passo, né? Mas primeiro, existe a possibilidade de isolar, né? Eu batendo o olho assim, eu acredito que sim, existe a possibilidade de isolar. Ele até chegou numa função ali, né? Então a gente acredita que ele não está mentindo para nós. E daí agora ele pega e deriva isso. Só que ele vai mostrar uma coisa interessante, né? É, ele vai mostrar, ele vai lembrar que o y é x mais 2 e e o dx dy deu algo semelhante ao que era o y inicialmente. Então ele vai chegar nessa conclusão muito interessante e que não é assim muito trivial de que o dx dy é um sobre o inverso da derivada do dy dx, sacou? Sim. Daí você pode até no momento pensar assim, ah, mas é óbvio, isso aqui é uma divisão, é uma fração. Poderia pensar assim, né? Isso aqui é uma fração, então a hora que eu inverter, é óbvio que pela regra que eu aprendi quando eu era criança, vai ficar desse jeito errado, porque isso aqui não é uma fração. Isso aqui é um símbolo de derivada, que parece uma fração, mas não é uma fração. Se você chegar para um matemático e dizer isso, né? Pô, isso aí é uma fração, então eu corto e tal, que nem eu mesmo faço às vezes lá na regra da cadeia, né? Corta, corta ali, sobra o que eu quero, aquela história. Mas eu tô fazendo isso errado, na verdade, né? Se eu estivesse falando com um matemático, ele ia me cobrar, porque Uhum. não tá precisamente assim, porque não é uma fração, é só um símbolo. Da mesma forma que o apóstrofe é um símbolo, da mesma forma que existem outros símbolos. Só que é um símbolo que, na maioria dos casos, veja o que eu tô falando, né? Na maioria dos casos funciona bem como uma fração, beleza?
Às vezes não funciona. Tanto é que quando você for chegar lá no cálculo 2, vai ter uma hora que você vai ter a derivada implícita do cálculo 2. Lembre-se que no cálculo 2 envolve várias variáveis, né? Não Sim. vai ser simplesmente isso aqui. Vai ter um sinal de menos, vai ter um monte de coisa. Tu não vai poder dizer isso aqui, sacou? Aham. Então tem que ficar ligado. Isso aqui não é exatamente ah, uma fração. Muito bem. É, então ele está aqui, chegando aqui numa outra relação interessante, né? Que a derivada da função inversa é igual a 1 sobre, veja só, a derivada da função inversa dentro da derivada. Ou seja, por isso que a gente viu que parecia, né? Parecia a própria função original, certo? Porque uma outra forma de escrever é isso. É uma outra forma de você escrever a derivada da função inversa é essa. 1 sobre a derivada, mas ali como se fosse uma função composta, certo? Dentro da derivada você coloca a inversa da função original, igual uma função composta. Então por isso que você vai ver função inversa muito associado com função composta. Seja aqui no cálculo, seja mesmo lá na matemática de ensino médio. Pena que ele não desenvolve mais essas ideias aqui. Eu acho que. Cara, eu acho que eu vou fazer só um exemplinho aqui e vamos finalizar por aí, beleza? Deixa eu pegar um Tá exemplo bom. que é apostila, infelizmente não tem. Deixa eu pegar rapidão aqui. Tá saindo da. Caraca, o que ele tá gerando na imagem, velho? Deixa eu burro, cara. GPT às vezes me. Tá saindo aqui, tá? Só um minuto, só um instantinho. Aí na aula que vem a gente já talvez comece a ver L'Hopital. Acho L'Hopital legal pra ver. Resolução de limites utilizando derivadas. Porque limite costuma ser muito complicado, né? Alguns limites são muito complicados de fazer. Daí, Sim. usar derivadas para resolver limite simplifica assim, né? Muito a Ah, nossa. é muito mais fácil, mano. Ah, Eu então tu lembro já tá disso. ligado já. Eu lembro disso. Quando eu Muito aprendi bem. cálculo 1, ele me ensinou limite antes, né? Aham. E aí, quando ele ensinou a fazer com derivada, nossa, era muito mais fácil. Sim. Só que, por exemplo, numa prova de limite, nessas primeiras provas de semestre, eles não permitem fazer isso. Usar, né, L'Hopital. É, Então, a primeira prova era infelizmente, obrigado a jogar, usar limite. É. sim. Muito bem. A gente acabou de aprender essa regrinha, né, que a derivada da inversa é igual a 1 sobre a derivada normal da função inversa dentro, né, como se fosse a função composta. Na prática, ele quer esse cara aqui. Então, quem que a gente precisa encontrar, em outras palavras, né? A gente está precisando encontrar esse cara. A hora que eu encontrar esse cara, eu já tô com meio caminho andado. Porque daí eu jogo aqui dentro, né? Já era. Como é que eu vou encontrar ele? Eu posso. Bem, aqui complicou, porque ele já me deu uma função cúbica, né? Mas a gente pode ser espertinho, né? E perceber que se jogar um aqui vai dar 4, né? Veja, se o x for um, vai ficar um mais 2 mais um, que é 4. Aham. Ou seja, se a função, quando o domínio é um, tem imagem 4, então a inversa, quando o domínio é 4, a imagem é um. É sempre o contrário, não é mesmo? Uhum. Sim. Quando tá falando da inversa, a imagem é o domínio, domina a imagem. Muito bem. Então,
Agora que eu percebi isso, eu posso fazer a derivada da função e jogar no 1. Que é o que o problema pede. Bem, daí cai o 3, né? Vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vai dar 5. Beleza? Agora que eu tenho tudo isso aí, eu posso começar a usar aquela minha fórmula. Deixa eu pegar a fórmula aqui. Note que em nenhum momento eu precisei fazer a derivada da função inversa para resolver o problema. Eu não inverti e derivei, né? Porque isso pode ser um problema, às vezes tu pode ter uma função muito complicada para lidar numa situação dessa. Então, como ele pediu esse cara aqui, isso que está no enunciado. Vou trocar aqui por 4. Só que a gente acabou de descobrir que quando a função inversa tem entrada 4, a resposta dá 1. Então aqui mantenho, né? Porque é uma função composta. Esse cara aqui dentro eu sei que dá 1. Beleza? E Aham. agora eu acabei de fazer essa derivada aqui, ficou 5. Né? A continha aqui. Pronto. Então a resposta é 1/5. Então veja o poder do negócio que eu acabei de fazer. Cheguei na derivada de uma função sem nem saber quem é ela. Eu não sei qual é a função que representa a inversa da f, mas eu sei a derivada dela. Pegou Aham. a ideia? Sim. Então é uma teoria interessante aí quando tiver aqueles problemas do tipo, ó, tô com um negócio aqui esquisito que eu não vou nem te dizer quem é a função, mas eu quero a derivada. Beleza? Salvar em cima dessa imagem triste aqui. Muito bem, parceirito. A gente se fala. Até terça que É vem. isso, valeu. Abraço. Abraço.